vejam vocês o seguinte: está passando uma série, parece, na Netflix, eu assisti a primeira parte, que é sobre o caso do Uber. Alguém já teve a oportunidade de ver? Ótimo, ainda não. Então, se vocês puderem, acessem. Deixa eu ver. Já tem um livro, inclusive eu estou já lendo o livro, que é A Guerra da Uber. E, salvo o melhor juízo, o título da série, vou colocar aqui. A Batalha que trata de uma startup referente ao aplicativo do Uber. É maravilhoso. O livro é fantástico. O livro é A Batalha da Uber. Fantástico. Então, quem tiver oportunidade pode acessar. Vamos começar a nossa apresentação. Vocês estão muito calados hoje. É a chuva, é? Acho que também, professor. E alguns dos meninos que mais costumam falar, eles estão naquela reunião que Daniel falou. Ah, Railma, então você vai substituí-los, viu? Fale bastante, interrogue bastante. Todos estão visualizando? Sim, professor. Ótimo. Então, direito societário, e aqui somos eu, viu? No meu gabinete está uma parte, e aqui na frente tem outra parte. Vocês viram algumas informações. Eu vou iniciar, então, essa parte, trazendo para vocês um conceito que é muito objetivo, claro, de Fábio Lhua Coelho, que define, conceitua a sociedade anônima como uma sociedade empresária. Então, lembre-se, o artigo 982, parágrafo único, estabelece que as sociedades por ações, que é a sociedade anônima, ela sempre será empresária. Certo? Sempre será empresária. Com capital social dividido em ações, que vocês viram em direito societário anterior sobre as limitadas. As limitadas, o capital social se divide em cotas. Então, é a cota uma parcela do capital social. A mesma coisa em relação à ação. A ação é uma parcela do capital social. O capital social dividido em ações. Espécie de valor mobiliário, porque a ação
é um documento em que ali está materializado um determinado direito. Mas esse valor mobiliário não é apenas a ação. Vocês vão ter também debêntures, bônus de subscrição, que também são valores mobiliários, no qual os sócios, chamados de acionistas, aí vejam, na limitada, cotista, na sociedade de ações ou anônima, ou companhia acionista, que responde pelas obrigações sociais até o limite do preço de emissão das ações que possui. Essa parte final, que está relacionada à responsabilidade dos sócios, é o artigo 1º da Lei 6.404/76, que já estabelece a responsabilidade do sócio. Então, ele, o sócio, é aquela pessoa que adquire o status de sócio, faz parte do quadro societário, pela mera aquisição da ação. Tornar-se-á, então, proprietário de uma parcela do patrimônio da sociedade. Então, as ações que ele adquire, ele é responsável até o limite delas. Tá certo? Então, alguma dúvida, vocês me perguntem, não deixem de fazer o questionamento necessário. Vejam, quais são as características? Grandes empreendimentos. Como isso eu mencionei da vez passada, que é somente uma contextualização do que nós vimos da aula passada. Negociação da participação societária. Então, quando você tem uma sociedade anônima, o capital social está pulverizado. O que significa dizer? Ele está dividido por número de ações. Então, é uma companhia, por exemplo, que tem dado capital social de R$ 1 bilhão, que esse R$ 1 bilhão, que é o valor único escriturado, registrado na junta comercial, que esse capital social terá uma quantidade muito grande de pessoas que irão adquirir parcela desse capital social, que é a ação, tornando-se, então, proprietário. Então, você tem uma diluição, uma pulverização do capital social da companhia. É impessoal a sociedade. Por quê? Basta você adquirir a ação para tornar-se sócio. Não importa que você compre uma ação, mas adquire uma parcela do capital social. Então, veja. E aqui eu estou repetindo a questão de que a limitação da responsabilidade ela está ligada, no artigo 1º, à aquisição do sócio de determinado número de ações, mas que essas ações também podem ser adquiridas por acionistas controladores. O que é o acionista controlador? É aquele que tem 50% mais um. Exemplo típico Vamos dar o exemplo da Eletrobras, que está bem em moda, assim como a Petrobras. Nós temos, então, que o sócio majoritário, tanto da Petrobras quanto da Eletrobras, é o Estado brasileiro. Neste caso, ela tem, então, esse perfil
de uma estatal. Olha, vejam vocês o seguinte: a discussão que está em torno da Eletrobras não significa dizer que vai entregar que ela vai ser uma empresa que será entregue à iniciativa privada. Significa essa questão da privatização da Eletrobras apenas o fato de que o Estado, como acionista majoritário, ele vai vender uma parcela das suas ações, que lhe dá o direito de ser majoritário, portanto, decidir através de votação com o seu poder econômico, ele vai vender parcelas, ações da Eletrobras para iniciativa privada, deixando, então, de ser majoritário. Ele vai ser, então, continuar sendo o Estado brasileiro acionista proprietário da Eletrobras, mas não como sócio controlador, mas sim como sócio que tem uma parcela grande do capital social e, mais ainda, ele tem uma espécie de ações que nós vamos ver posteriormente, que são denominadas Golden Cherries, que são ações que dão ao Estado um poder de veto em determinadas decisões tomadas pelo corpo de administradores, pelo Conselho de Administradores. Então, vejo, esse Conselho de Administradores, que é o órgão da sociedade anônima, é quem administrará essa sociedade. No caso, sendo a Petrobras, como está ainda sob o domínio do Estado, assim como a Eletrobras, esse Conselho Fiscal é eleito pela Assembleia Geral dos Sócios, que os indica. E como o Estado brasileiro ele é majoritário, na escolha do Conselho de Administração, ele coloca, então, ele indica as pessoas, tá certo? Então, vejam vocês que o perfil das sociedades anônimas é muito mais complexo, decorrente desse fato de que a sociedade anônima ela tem como característica a possibilidade de lançar no mercado de capitais, o mercado mobiliário, suas ações para, vendendo a investidores, arrecadar dinheiro para compor o capital social. Alguma dúvida? Bom, vamos em frente. O Estatuto Social é a forma de criação da sociedade. Vocês estavam acostumados a que eu dizia que o contrato nas sociedades limitadas é um ato de constituição da sociedade, em que aqueles que desejam participar da sociedade discutem e apresentam no contrato os direitos e obrigações pertinentes a eles. No caso da sociedade anônima, nós vamos ter uma espécie de contrato que é o contrato de adesão. Esse contrato, então, ele é previamente elaborado pela sociedade como um estatuto social. Esse estatuto social, então, é criado pela companhia no início da sua Constituição, traçando todos os direitos, obrigações
todas as normas pertinentes àquela sociedade. Aqueles que adquirirem posteriormente ações, eles aderem a este contrato previamente elaborado, que é o estatuto. Então, automaticamente, ao você adquirir a ação, você se submete ao estatuto social. E, por último, nós temos o nome. Identifica-se a sociedade anônima pelo seu objeto, que pode ser utilizado o termo companhia, abreviado, no início, ou então, no final, SA. Ora, neste caso, nós temos que a sociedade anônima, ela é anônima por quê? Porque nela não está expresso, obrigatoriamente, o nome de uma pessoa que é sócia. Se tiver uma sociedade anônima com o nome de determinada pessoa, é um título honorífico. É uma forma de prestação de homenagem a uma determinada pessoa. Exemplo que eu dou. Um dos grandes industrialistas brasileiros foi Delmiro Gouveia. Inclusive, em Alagoas, você tem uma determinada cidade cujo nome é Delmiro Gouveia. Quem quiser fazer um passeio lindíssimo pelo Rio São Francisco, pode ir por Delmiro Gouveia e entrar em Piranhas. E lá você vai ter passeios magníficos pelo Rio São Francisco. Ora, Delmiro Gouveia ele pode ser homenageado. Por exemplo, ele era industrialista do ramo indústria têxtil. Então, Indústria Têxtil Delmiro Gouveia S.A. Ou então, Companhia Têxtil Delmiro Gouveia. Vejam, neste caso, não significa que Delmiro Gouveia é sócio da sociedade. Significa que Delmiro Gouveia está sendo homenageado com seu nome pessoal, fazendo parte da composição de identificação dessa sociedade, através, principalmente, de seu objeto, que é a denominação, uma indústria têxtil. Alguma dúvida? Vamos em frente. Então... Professor, eu tenho uma dúvida. Ótimo, diga. Nesse caso de uso do nome, a empresa, digamos assim, ela paga alguma coisa para essa família ou para essa pessoa por usar o nome dela? Não, não. Não há essa relação. Inclusive, a pessoa que é homenageada, ela apenas tem seu nome referenciado. Geralmente, as indústrias de capital fechado, familiares, que isso a gente remonta na própria historiografia do direito empresarial das sociedades econômicas brasileiras, que você tem Grupo Votorantim, você tem uma série de outros grandes empreendedores que originalmente tinha seu nome ali colocado. Então, é uma mera indicação. Porque quando você tem a sociedade limitada e é colocado o nome da pessoa, significa que aquela pessoa ela faz parte da sociedade, do quadro societário, é tanto que se, porventura, a sociedade é vendida e quiser mudar o nome, tem que tirar o nome dessa pessoa.
Ou então, se ela se retira da sociedade, tem que haver uma modificação no seu nome. Na sociedade anônima, se houver o nome de uma determinada pessoa, é apenas uma homenagem. Não há nenhuma relação de responsabilidade. Ficou claro? Ficou. Foi que eu lembrei de um caso, do caso da Klabin, que a companhia pagava uma porcentagem, acho que era 1%, para a família Klabin em royalties para o uso da marca, que ela é registrada na família. Veja, quem foi que falou? Lucas. Lucas, ótimo, você colocou a palavra mágica. Pagava a marca. Klabin se transformou numa marca. Então, a marca é negociável. O nome, não. Está lembrado? Ficou claro, Lucas? Ficou. Ótimo. Então, aqui você veja que tem definição do objeto, o capital social, vantagens oferecidas, a denominação social, por exemplo, Companhia Têxtil Delmiro Gouveia, endereço, prazo de duração, se ela for de prazo determinado, e regras sobre a administração da companhia. Aqui são alguns elementos que estão compondo o Estatuto Social. Como eu disse a você, o contrato, a espécie contratual dessa sociedade anônima é o estatuto que representa um contrato de adesão. É um contrato em que os sócios não discutem os elementos contratuais. Eles aderem. Certo? Então, quando vocês estudarem, vocês vão observar direito contratual que há uma determinada espécie de contrato, isso muito você vê em direito do consumidor, que você, ao comprar um determinado produto, você está elaborando um contrato de compra e venda entre a empresa vendedora e você. Por exemplo, quando você toma um ônibus, implicitamente está ali colocado um determinado contrato. Só que você não elaborou o contrato. O contrato já existe, pré-existe, em que a empresa de viação ela tem uma obrigação de transformar você com toda a segurança até o local de seu destino. É um contrato de adesão, certo? Então, vejam, é um contrato de adesão, o Estatuto Social. Nós temos duas espécies de ações, de sociedades anônimas, ou companhia. Então, quando você vê Companhia Têxtil Delmiro Gouveia, Companhia de Cimento Matarazzo, você sempre está observando que trata-se de uma sociedade anônima e que ela pode ser aberta ou fechada. A aberta, eu vou elaborar mais a sua compreensão depois. Primeiro, eu quero que vocês vejam que a sociedade anônima fechada é aquela sociedade anônima mais tradicional. Por exemplo, o Grupo Cablin, Votorantim. Então, são companhias que originalmente foram criadas por um determinado empreendedor e que ele traz como homenagem o nome desse empreendedor como identificação dessa empresa. Ora, e a subscrição? O que é a subscrição? Como eu disse, é aquela obrigação que é criada no momento em que você diz que deseja adquirir ação.
Então, você subscreve a ação no contrato de compra e venda de ação entre a companhia e o investidor. Então, a negociação é privada, diretamente da companhia, que é a sociedade empresária, é o empresário sujeito de direitos e obrigações, com aquele investidor. Quem é o investidor? É aquela pessoa que quer participar do quadro societário adquirindo ações, como uma forma de investir o seu patrimônio. Então, inexiste negociação no mercado de capitais, no mercado imobiliário, bolsa de valores ou não. Então, essa captação através da bolsa de valores é uma captação que não existe na sociedade anônima aberta, fechada, desculpe, porque tudo é levado à negociação entre a companhia, sujeito de direitos e obrigações, e o contratante, o investidor, que deseja participar do patrimônio societário. Ora, neste caso, você tem um contrato entre a empresa Petrobras. Eu quero ser sócio da Petrobras. O que é que eu faço? Compro a ação da Petrobras. Só que a Petrobras é uma companhia de capital aberto. Eu não tenho negociação através dela. Por quê? Nas sociedades anônimas de capital aberto, a subscrição é pública, através de negociação na Bolsa ou instituições financeiras habilitadas. Por exemplo, você tem companhias de investimento. A Bolsa de Valores é uma companhia em que ali as ações são negociadas não pela companhia, mas através de uma intermediação, que são esses corretores de bolsa de valores, que negociam as ações nessa bolsa de valores, que é, em geral, por exemplo, a Bolsa de Valores de São Paulo, é uma sociedade anônima aberta, formada por quem? Formada por corretores mobiliários. Então, vejam, na sociedade anônima, o recurso é feito tanto no mercado primário quanto no mercado secundário. O que significa o mercado secundário? Significa o mercado de ações, mercado imobiliário, mercado de capital, em que você tem a negociação das ações entre o investidor e intermediários da sociedade, que são esses corretores de ações. E para que haja, vejam, a aquisição das ações através do mercado mobiliário, é necessária a inscrição, o registro da companhia na Comissão de Valores Mobiliários. Quando eu estou estabelecendo aqui o mercado primário é aquele mercado de negociação direta entre a companhia e o investidor. E, neste caso, é geralmente os sócios já existentes. Quando, então, as ações são negociadas no primeiro momento, vendendo a ação a quem é sócio?
E depois, essas ações, se a companhia for aberta, é levado para o mercado secundário. Esse mercado secundário, então, exige que a sociedade anônima aberta se registre na Comissão de Valores Mobiliários e tenha a negociação no mercado imobiliário, no mercado de capitais ou na Bolsa, feita através de intermediários financeiros. Certo? Então, atente bem às duas espécies de sociedade, a aberta e a fechada. Vamos analisar agora o que é o mercado de capitais. É onde se dá a operação de compra e venda de valores mobiliários. Vejam aqui um exemplo típico.